Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre teoria dos conjuntos, neste bloco eu destaco dois assuntos importantes que serão estudados: o conceito de subconjunto e as suas relações, e a relação que existe entre conjuntos e conectivos. É importante também que você tenha assistido à aula anterior, porque alguns assuntos da aula anterior vão ser cobrados nesta. Então é fundamental que você tenha assistido. Se você não assistiu, dá uma conferida antes. Combinado? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Inicialmente, eu demonstro no nosso sumário os assuntos que a gente vai falar, tá bom? Destaco os subconjuntos e as relações existentes entre conjuntos e conectivos. Tudo bem? Então vamos lá. Definição de subconjunto. Um conjunto B é subconjunto de A quando todos os elementos de B também forem elementos de A. Ué, Júlio, por que você foi enfático em relação a todos? Vamos lá, vamos conversar. Quando a gente estudou a relação de inclusão, a gente aprendeu o seguinte. Vamos lá, a partir de um exemplo. Eu tenho dois conjuntos, A e B. Se todos os elementos de B também são elementos de A, o que a gente fala? Que o conjunto B está contido no conjunto A, não é isso? Relação de inclusão, aula anterior. Vamos fazer o link com essa aula. A gente acabou de aprender o conceito de subconjunto. Então, vamos relacionar. Se todos os elementos de B também são elementos de A, B está contido em A, ou seja, B é subconjunto de A. Pegou a ideia? Beleza, então vamos prosseguir. Agora, a gente vai falar sobre a determinação do conjunto das partes. Entenda a determinação como enumeração do conjunto das partes. Vamos ao conceito. Dado um conjunto qualquer, como o conjunto A, repare que ele tem 3 elementos, o conjunto das partes de A, o qual podemos representar por P de A, será o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Vamos conferir essa ideia através de um exemplo. Determine o conjunto das partes de A. Então, está aqui, 3 elementos. Galera, conjunto das partes, a palavrinha todos, ela tem que estar na nossa mente. Wesley, por que a palavrinha todos tem que estar na nossa mente? Eu vou explicar agora. Repare que eu tenho alguns subconjuntos. Quando eu relacionar todos esses subconjuntos, eu chego a quem? Ao conjunto das partes. Então, o conjunto das partes de um determinado conjunto, que neste caso é o exemplo A, né? O conjunto A igual a 1, 2, 3, ele é formado por todos os subconjuntos desse conjunto. Então, vamos lá. Inicialmente, conjunto vazio, aqui representado. Beleza. Subconjuntos com um elemento. Vamos lá. Quem são esses caras? Somente o 1, somente o 2 e somente o 3. Beleza. Subconjuntos com 2 elementos. Quem são esses caras? São as duplas. 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Beleza. E, por fim, o subconjunto com 3 elementos. Quem é esse cara? É o próprio conjunto. Se eu pegar todos esses subconjuntos, reparem que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses caras, todos eles, formam o conjunto das partes de A. Se eu te perguntar quantos subconjuntos possui o conjunto A, você vai me responder sem nenhuma dúvida. 8. Ele possui 8 subconjuntos. Se eu te perguntar quantos elementos possui o conjunto das partes do conjunto A? Ele possui 8 elementos, porque são 8 subconjuntos. Pegou? Beleza. Algumas informações importantes, começando com essa aqui, subconjuntos com 2 elementos. Repare que você pode ter se perguntado, Júlio, você colocou o conjunto 1 e 2. E o conjunto 2 e 1, ele não entra? Não, ele não entra. Porque quando a gente estuda a teoria dos conjuntos neste ponto aqui, a ordem não importa. Então, 1 e 2 é a mesma coisa que 2 e 1. Essa é a primeira informação. Beleza? Agora, vou falar sobre o conjunto vazio e sobre o subconjunto com 3 elementos. Vamos lá, vamos conversar sobre esses carinhas aqui. Vamos lá. Anota as informações que eu vou te passar agora, porque elas são muito importantes. Primeira informação. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Anotou? De novo,
o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Segunda informação importante: todo conjunto é subconjunto de si mesmo. De novo, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Foi? Beleza. Então, olhei para um determinado conjunto. Eu já sei que o vazio vai ser um subconjunto desse conjunto, porque o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, e eu sei que o próprio conjunto vai ser subconjunto desse conjunto. Por quê? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Pegou? Beleza. Vamos voltar para cá. A gente já sabe que o conjunto das partes de A contém 8 subconjuntos. Beleza. Agora vamos entender o porquê disso. Vamos lá. Número de elementos do conjunto das partes. Entenda como número de elementos a quantidade de subconjuntos. Então, anota aí. Número de elementos é a quantidade de subconjuntos, tá bom? Então, quando eu pego o conjunto das partes e eu quero saber o número de elementos desse conjunto, na verdade, eu quero saber a quantidade de subconjuntos. Observe o exemplo. Determine o número de elementos, ou seja, determine a quantidade de subconjuntos do conjunto B. Repare que o conjunto B ele tem 7 elementos. Se a gente fosse fazer uma determinação, que a gente aprendeu anteriormente, ou seja, uma enumeração, para depois verificar essa quantidade, a gente ia perder muito tempo, porque são 7 elementos, então são muitas combinações possíveis, mas eu destaco duas. O vazio, porque ele é subconjunto de todo o conjunto, e o subconjunto com 7 elementos, que é o próprio conjunto. Mas olha só, existe uma forma direta que a gente pode fazer isso, sem enumerar todos os subconjuntos. É só aplicar essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a n. Júlia, é só isso? Sim, é só isso. Só que o cuidado que você tem que ter é que esse n representa a quantidade de elementos do conjunto que a gente precisa trabalhar. O conjunto B tem quantos elementos? 7. Então, o número de elementos do conjunto das partes de B, ou seja, a quantidade de subconjuntos, é obtida da seguinte forma: 2 elevado a 7. Cuidado para você não fazer 2 vezes 7 e colocar 14, tá bom? 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, tá bom? 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, dá 128. Tudo bem? Então, o conjunto B possui quantos subconjuntos? 128, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes relativo ao conjunto B, ele possui 128 elementos. Foi? Show de bola! Vamos lá! Nesta tela, eu coloco todas as informações importantes que a gente acabou de falar, tá bom? Tá aí bonitinho tudo que a gente já conversou. Eu agora vou fazer digamos, vou reiterar, vou enfatizar aquilo que eu acabei de falar, tá bom? 3 informações importantes. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Beleza. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Show de bola. E por fim, se eu quero saber o número de elementos do conjunto das partes, o que eu quero saber na prática? A quantidade de subconjuntos. Vou enumerar para contar? Não. Vou aplicar a fórmula. Qual a fórmula? 2 elevado a n. Fechou? Belezinha. Então, pega essa tela aí, anota tudo que é importante, dá um print, tira uma foto e guarda isso com você, que isso aqui é muito importante. Beleza? Vamos continuar. Agora, a gente vai falar sobre o produto cartesiano. Temos agora a definição. Considere os conjuntos A e B. Definimos como produto cartesiano de A por B, aqui representado A vezes B, o conjunto dos pares ordenados, x e y, tais que x pertence a A e y pertence a B. Júlio, não entendi. Calma que eu vou te explicar. Repare que aqui o produto cartesiano de A por B tem essa notação implícita. A gente já estudou isso na aula anterior. Vamos entender esta notação implícita. Eu vou ter pares ordenados do tipo x e y, onde x são os elementos que pertencem a A e y são os elementos que pertencem a B. Vamos ver na prática através de um exemplo. Determine o produto cartesiano entre os conjuntos A e B. Entenda esse produto cartesiano como uma propriedade distributiva. É muito simples, a gente vai tirar onda nesse momento. Eu quero o produto cartesiano entre A e B. O que a gente vai fazer? Vai aplicar uma distributiva. Vamos pegar esse cara com esse cara
esse cara com esse cara. Vamos colocar aqui representado, tá bom? Ó, A vezes B vai ser. É um pouquinho feinho, mas dá para entender, tá bom, gente? Primeiro, o par ordenado 1 e 4. Repare que 1 pertence ao conjunto A e esse 4 pertence ao conjunto B, tá bom? É justamente essa notação implícita. Agora, a gente tem também quem? 1 e 5. 1 e 5. Oi? Agora, vamos pegar o 2. Vamos fazer a distributiva. 2 com 4, 2 com 5. É muito simples, pessoal. 2 com 4 e 2 com 5. E, por fim, vamos pegar 3 com 4 e 3 com 5. Fechamos. 3 com 4 e 3 com 5. Oi? Então, o produto cartesiano de A por B, ele contém quantos elementos? 6. É bem simples. Foi? Só botar aqui bonitinho, que isso aqui é o sinal de igual. Foi? Belezinha. Então, vamos prosseguir. Agora, a gente vai falar do diagrama de flechas. O diagrama de flechas é uma representação do par ordenado AB, ou seja, do produto cartesiano. Eu consigo mostrar de uma maneira, digamos, mais fácil. O aluno consegue compreender melhor. Vamos lá. Então, está aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. O que seria o diagrama de flechas? Seria isso aqui, ó, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 4, 2 com 5, 3 com 4 e 3 com 5. Pronto. Simples assim. Não tenho o que inventar. Beleza? Vamos continuar. Agora, a gente vai falar de uma parte muito importante. Operações entre conjuntos e a relação entre conjuntos e conectivos. Isso aqui é muito importante, tá bom, gente? Vamos lá. Tanto na matemática quanto na lógica, as expressões e ou são conhecidas como conectivos e elas possuem as suas especificidades. Vamos lá, vamos conferir. Inicialmente falando da interseção. O e serve para ligar duas ou mais afirmações e traz a ideia de algo simultâneo. Assim, por exemplo, podemos concluir que a notação x pertence a A e x pertence a B equivale à seguinte afirmação: x está simultaneamente nos conjuntos A e B. Vamos entender isso a partir do exemplo. Considere os conjuntos A com 3 elementos e B contém 4 elementos. Determine o número de elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Vamos conversar sobre isso. Na aula anterior, a gente chegou a falar sobre isso, mas não de maneira detalhada. Quando eu quero encontrar a interseção entre os dois conjuntos, dois ou mais conjuntos, na verdade, o que a gente precisa entender? A interseção entre dois conjuntos, por exemplo, ela é formada pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos, ou seja, ao conjunto A e ao conjunto B, por exemplo. Então, esse conectivo, ele sempre indica para a gente interseção de conjuntos. É algo simultâneo, ou seja, são os elementos que pertencem a um conjunto e ao outro conjunto. Então, quando aparecer o e na teoria dos conjuntos, eu sempre me refiro à interseção, porque é algo simultâneo. Tudo bem? Beleza? Então, agora vamos resolver o exemplo. Então, olha só. Está aqui o meu conjunto A, 1, 2, 3. O meu conjunto B, 2, 3, 5 e 6. Eu quero o número de elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, ou seja, eu quero a interseção entre esses conjuntos. Então, reparem que o conectivo ele indica para a gente o quê? A interseção. A interseção são os elementos que aparecem em ambos os conjuntos. Então, reparem que o 2 e o 3 aparecem no conjunto A e aparecem no conjunto B. Então, se a gente fosse representar, ia ficar assim, ó. A interseção entre os conjuntos A e B vai ser formada por dois elementos. Quem são eles? O 2 e o 3. Tá bom? Então, está aqui representado A e B. Entenda que o E é sempre interseção. Foi? Vamos prosseguir. Agora, a gente vai falar da união. Se, por um lado, o e traz a interseção, o ou traz para a gente a união. E ele traz sempre essa ideia de, no mínimo, pelo menos um. Assim, por exemplo, podemos concluir que a notação, que é uma notação implícita, x pertence a A ou x pertence a B,
equivale à seguinte afirmação: x está em pelo menos um dos conjuntos dados. Beleza, vamos conversar sobre isso aqui também. Quando a gente estuda a união, a gente tem que entender o seguinte: qualquer elemento aparecendo em pelo menos um dos conjuntos, ou seja, em no mínimo um conjunto, ele já faz parte da união. Então, imagine dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Se o elemento aparece em A ou aparece em B, ele faz parte da minha união. Então, esse conectivo ou, ele indica a união porque ele fala para a gente o seguinte: olha, ele tem que aparecer no mínimo em um dos conjuntos. Apareceu no A ou apareceu no B, esse elemento faz parte da união. Então, resumindo, o e, interseção, o ou, união. Essa é a relação existente entre conjuntos e conectivos. Foi? Vamos agora resolver o exemplo. Está aí na sua tela o nosso exemplo. Eu tenho o conjunto A com 3 elementos e o conjunto B com 4 elementos. Eu quero o número de elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, na prática, eu quero A união de B. Então, vamos lá. Ó. A união de B. Se o elemento aparecer em pelo menos um dos conjuntos, ele já vai. Aí, o que eu faço? Eu pego esses três carinhas aqui. Ó. O 1, o 2 e o 3. Já coloco aqui. Então, o 1 vai aparecer, o 2 vai aparecer e o 3 vai aparecer. Porque eles apareceram aqui, basta que o elemento apareça em pelo menos um dos conjuntos. Legal. Agora, vamos olhar para o conjunto B. O 2 e o 3, eu não vou colocar novamente porque eles já estão aqui. Quem falta? O 5 e o 6. Então, está aqui, ó, 5 e 6. Então, repare que o número de elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, qual é esse número? 5. Eu tenho 5 elementos, tá bom? Então, ou união. Foi? Beleza, vamos continuar. Agora, a gente vai resolver exercícios para falar sobre tudo o que a gente viu neste bloco. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 2, 3 e 5, a gente precisa julgar essas informações. O que eu falo, galera? Neste tipo de questão, conforme você for fazendo a análise, você já vai eliminando as assertivas possíveis, tá bom? E repare que a questão fala o seguinte: a sequência correta. Vamos lá. Primeira informação. B é subconjunto de A. Vamos relembrar o que a gente já conversou. Se B é subconjunto de A, qual é a ideia? É que o conjunto B ele deve estar contido no conjunto A, ou seja, todos os elementos de B também devem ser elementos de A. Beleza? Vamos ver se isso é verdade. Vamos conferir. Se B é subconjunto de A, o B tem que estar contido em A, ou seja, todos esses caras devem aparecer aqui. Repare que isso não é verdade, porque o 5 ele aparece no conjunto B, mas não aparece no conjunto A. Então, essa primeira informação ela está o quê? Incorreta. O conjunto B ele não é subconjunto de A, porque ele não está contido em A. E daí, Júlio, o que isso serve para mim? Repare que eu já posso eliminar a letra D, porque a letra D fala que a primeira informação está correta e ela não está. Já eliminei uma assertiva. Tudo bem? Beleza. Vamos para a segunda informação. A e B são conjuntos disjuntos. E, Júlio, você não falou sobre isso. Calma que eu vou te explicar agora. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos em que não existe a interseção entre os seus elementos, ou seja, a interseção entre esses conjuntos tem como resultado o conjunto vazio. Então, anota que é importante. Qual o conceito de conjuntos disjuntos? É simples. Dois ou mais conjuntos são considerados disjuntos quando a interseção entre eles tem como resultado o conjunto vazio. Pegou? Beleza, então vamos conferir. Ainda vou te dar um exemplo para melhorar isso daí. Olha só. Imagine o conjunto A. 1 e 2, dois elementos. E o conjunto B, ele possui o 3 e o 4. Se eu perguntar para você, depois do que a gente conversou, se esses conjuntos são disjuntos, claro que você vai dizer que sim. Por quê? Porque não existe interseção entre esses conjuntos. Repare que não existe elemento que aparece aqui e aqui simultaneamente. Como a interseção entre A e B tem como resultado o conjunto vazio, a gente diz que esses conjuntos são o quê? Disjuntos, tá bom?
Então, aqui A e B são conjuntos disjuntos, porque a interseção entre eles tem como resultado o conjunto vazio. Repare que A e B eles têm interseção, porque o 2 e 3 aparecem em ambos os conjuntos. Então, eles não são disjuntos. Então, essa segunda informação está o quê? Incorreta. Repare que, assim, eu posso eliminar a letra A, porque ela diz que a segunda informação é correta, e eu posso eliminar a letra B, que também diz que a segunda informação é correta. Então, observe que com apenas duas informações, eu já defini o meu gabarito. O meu gabarito é letra C. Porém, para fins didáticos, a gente vai analisar as outras duas, tá bom? Aí vamos lá. Terceira afirmação. O conjunto vazio não está contido em A nem em B. Gente, isso aqui é muito importante. A gente já falou disso. Olhei para um conjunto, qualquer que seja ele. Qual a primeira certeza que eu tenho? Que o conjunto vazio é subconjunto desse conjunto. Por quê? Porque o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Então, essa terceira afirmação está o quê? Incorreta, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para cá. Repare que essa terceira afirmação, que diz que o conjunto vazio não está contido nem em A nem em B, ela está incorreta, porque ele está contido tanto em A quanto em B, tá bom? E, por fim, a quarta afirmação diz o seguinte: a interseção entre A e B é 2 e 3, e a gente já viu que isso é verdade. Ó. São os elementos que aparecem no conjunto A e no conjunto B. Então, essa informação está correta. Então, nesta questão, o gabarito é letra C. Foi? Tranquilo, né? Mais uma questão. Representa-se por A o conjunto de todos os alunos do sexo feminino. Cuidado, hein? Ó. Todos os alunos do sexo feminino. Então, vamos lá. Ó. O conjunto A são todos os alunos do sexo feminino. Eu vou chamar de FEM, tá bom? Então, todos os alunos do sexo feminino são representados pelo conjunto A. Foi? Beleza. Por B, o conjunto de todos os alunos do sexo masculino. Vamos lá. Conjunto B, todos os alunos do sexo masculino. Legal? E temos ainda o conjunto C. O conjunto C é formado por todos os alunos do sexo feminino com menos de 25 anos. Então, aqui, gente, ó, são pessoas do sexo feminino que têm idade, chamando essa idade de X. Essa idade é menor que 25. Tudo bem? Agora, vamos analisar as assertivas. É bom fazer essa questão por exclusão, tá bom? Você elimina as erradas, a que sobrar é a correta. Vamos lá, uma a uma. Letra A. B é subconjunto de A. A gente já conversou sobre isso. Para que B seja subconjunto de A, todos os elementos de B devem fazer parte de A. E repare que não, está errado. Porque aqui eu tenho os alunos do sexo masculino. Todos eles estão aqui representados? Não, tem nada a ver. Isso aqui está muito errado, tá bom? A é um subconjunto de B. Para que A seja subconjunto de B, todos os elementos de A devem fazer parte de B. É a mesma coisa, né? Aqui temos pessoas do sexo feminino, aqui temos pessoas do sexo masculino. Então, não tem nada a ver. Na verdade, gente, nenhum elemento daqui aparece aqui. E nenhum elemento daqui aparece aqui, tá bom? Beleza. C é um subconjunto de B. Para que C seja um subconjunto de B, todos os elementos de C devem aparecer no conjunto B. E repare que não dá, porque aqui eu tenho pessoas do sexo feminino com menos de 25 anos. E aqui eu só tenho pessoas do sexo masculino. Então, isso aqui está errado. Não é, tá bom? Letra D. C é um subconjunto de A. Para que C seja um subconjunto de A, todos os elementos de C devem aparecer no conjunto A. E repare o que acontece. Se A tem todas as pessoas do sexo feminino e C tem pessoas do sexo feminino cujas idades são menores que 25, então esse cara ele está contido nesse. Então, essa informação aqui ela está o quê? Correta. De fato, C é um subconjunto de A, então a letra D está correta. Só para a gente fechar, vamos analisar a letra E para verificar se de fato ela não está correta. Letra E diz o seguinte: A é um subconjunto de C. Para que A seja um subconjunto de C, o que tem que acontecer? Todos os elementos de A devem pertencer ao conjunto C. Repare o seguinte, aqui eu tenho todas as mulheres, todas as pessoas do sexo feminino
com todas as idades, variando ali conforme o caso. 18, 19, 20, 30, enfim, não importa a idade. Todas as pessoas do sexo feminino se encontram aqui. Aqui, somente aquelas que têm idade menor que 25. Então, não posso falar que todos os elementos desse cara aparecem nesse cara, tá bom? A recíproca não é verdadeira. C está contínua em A? Correto. Agora, A está contínua em C? Não, não está correto. Então, essa letra E ela está incorreta. Beleza? Tudo bem? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Falamos de muitos conceitos teóricos que são aplicados nas mais variadas provas de concursos aí Brasil afora. Tudo bem? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Tamo junto. Até a próxima.